Começou. Começou. Reparou que isso é nossa intro, super elaborada. A gente pensou durante 2 meses antes desse podcast pra começar desse. Como que a gente ia começar? Se funciona, tá valendo. Ela é bem literal, né? Começou. Nós estamos hoje aqui com a presença ilustre do nosso amigo Felipe Ferreira. Felipe Ferreira é o nosso, como eu prometi no nosso último podcast, ele é o milionário que veio que veio falar por que ele não contrata nós. Verdade, Mentira, só quem né? assistiu o último que vai entender. É verdade. Felipe, você também é amigo do Matheus, que falou com a gente no último podcast, e fez faculdade com ele também? Sim, fizemos na mesma faculdade, mas éramos de anos diferentes. Ah, sim. E foi o mesmo curso também? Mesmo curso, arquitetura e urbanismo na UFPA. Entendi. Como é que foi pra tu entrar no lance da arquitetura? Tu queria ser arquiteto ou tu queria encontrar alguma área que desse pra estudar enquanto tentava carreira em outra área, por exemplo? Na verdade, a minha vida inteira, quando adolescente, né, e na escola, eu queria fazer medicina. Aí Tudo a ver. Tudo a ver. Mas por que eu queria fazer medicina? Nem eu sei. Porque nem a minha família... Era a arte de curar. Algo assim, talvez. Porque nem a minha família botava essa pressão pra eu fazer medicina. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer medicina e era isso. Eu passei a minha vida inteira estudando pra isso. E na metade do meu 3º ano do ensino médio, um amigo meu perguntou pra mim: Felipe, tem certeza que é isso que tu queres fazer? Aí eu comecei a me questionar, né? Entrei num drama. Será mesmo que é isso? Eu falei, não, acho que talvez pode ser outra coisa. Eu perguntei pra ele, o que é que tu acha que eu poderia fazer? Caramba! O que tu acha que eu poderia fazer, né? E a gente começou a ver vários cursos e tudo mais. E a gente chegou em arquitetura. Eu falei, Não é louco como às vezes o efeito borboleta ele tá na nossa cara, assim, né? Tipo, um detalhezinho muda a rota da parada toda. Eu tô esperando chegar um arquiteto que chegar aqui, foi porque eu parei, joguei The Sims. Aí... Não, mas olha, foi uma coisa que eu levei em consideração. Eu gostava muito de jogar The Sims. Eu falei, olha aí, ó. Uma coisa em comum, né? Gosto de construir. Olha aí, ó. Gosto de projetar. Mas foi responsável pela minha sanidade mental e emocional no ano passado com a pandemia. Pois é, mas é até engraçado. A gente, quando passa a estudar arquitetura, a gente começa a ver o jogo The Sims de uma forma totalmente diferente. Com certeza. O prazer de jogar praticamente não existe mais, porque se torna chato. Porque Só os teólogos que amam The Sims. Tu fica no modo construção e não sai nunca mais. Não, eu sempre joguei no modo construção. Eu não interagia com os sims, né? Eu sempre achava assim, não vou ficar cuidando de ninguém, eu quero construir. Quero construir. Eu fazia 2 tipos de casa. Eu fazia, esse aqui eu quero construir a família. Aí eu cagava pra casa. Aí o outro eu queria fazer a casa. Aí eu cagava pra família. Bicho, eu tô num grupo de The Sims que eu tomo cada susto no Facebook, porque eu tô rolando assim, de repente, a minha empregada matou a minha filha. Meu Deus, o que foi isso aí? Eu vejo assim, é no The Sims. Não tem muita graça mesmo. Quer dizer, desculpa quem gosta de The Sims agora pra jogar, mas foda-se. Não é a minha opinião. Eu amo. Não, eu acho um ótimo jogo. Não, eu tô falando do jogo em si, com família e tal. Pra quem tem paciência, eu amo né? construir. O problema, o que eu acho, é que chega um momento que tu tá lá pela 3ª geração de uma única família, que tu realmente questiona o que tu tá fazendo com Não, mas peraí, horas. vocês jogaram The Sims, The Sims, mas sem desafio ou com desafio? Porque tem os desafios. Sim. Tem o desafio do lixo ao luxo, que tu começa sem nada. Essas coisas são das expansões. Não é expansão. É de como tu vai começar a jogar. Tá, de lixo ao luxo. Eu gosto de Entendeu? construir, eu gosto de jogar assim, quando é jogar com família. Por isso que é difícil. Eu gosto de jogar assim também, jogar desafio. Mas o modo construção eu nem crio família, eu vou direto no terreno e crio a casa. Tem vários desafios. Teve um desafio que é muito doido, que é tu criar uma família em cima e uma família
escondida dentro da família, morando no subterrâneo da casa, Juntos, saca? Uma coisa meio parasita, né? Era uma coisa meio parasita. Eles não podem descobrir que um tá. Eles Mas isso aí, não podem esse interagir. desafio se chama desafio parasita. Não pode, cara, porque tá muito cópia. Ou será que o diretor copiou de The Sims? Olha aí, ó. Olha aí. Pois é, de repente. Mas eu lembro que na última cidade que eu construí no The Sims, e sei lá, acho que em 2013, por aí, eu criei um problema urbano muito sério, porque eu construía várias casas de padrão altíssimo, ou seja, ninguém na cidade podia morar. Então todo mundo da cidade ficou sem habitação, sem casa. E virou um caos. Mas tu não construiu nenhuma capelinha pra poder chamar essa galera pra rezar muito e ver se resolvia? Eu cheguei numa fase que eu demolia tudo que existia na cidade, ia criando novo. E, enfim, foi uma bola de neve. Teve um dia desse, tava jogando o The Sims 3, que é o que eu mais gosto, né? Já tem um Eu também, eu jogava mais o 3. Eu gosto muito do 3, e aí eu tava voltando da academia pra casa e era de noite. Aí começou a surgir um zumbi do nada, assim, começaram a me perseguir e eles ficaram na porta da casa, assim, né? Aí eu digo, pô, vai ficar esse zumbi, um monte de zumbi aqui me caçando na porta da minha casa, eu não vou poder sair mais. Aí eu botei um sonzinho lá fora e eles ficaram dançando. Eu gosto do humor de The Sims. Eu gosto bem também, sarcástico. acho bem legal. E é meio ácido, do nada morre alguém ou leva uma pancada, umas coisas que não era pra acontecer. Sim, Legal. Eu acho doido O bebê essas pegar notícias. fogo, alguma coisa É um assim. getaway, porque é desenho, né? Então rola um getaway aí. Eles meio que saem lesos, né? Não tem cancelamento com The Sims. Que é um desenho, é joguinho. É um joguinho aí. Sobre a vida. Mas então, aí tu decidiste ir pra arquitetura, assim, pá, e fez. Foi tipo isso. Pronto. Em junho Mas foi... teus pais, eles foram de boas? Eles são, assim, apoiadores do que tu decide? Ou rolou um pé atrás? Mas peraí, calma, tu não gostava, não queria ser médico e tal? A minha família é super de boa. bom. Assim, no primeiro momento eu não falei que eu tinha mudado de ideia. Eu me inscrevi em todos os processos seletivos para arquitetura. Não falei nada. Eu que pagava tudo. E eu fazia por conta própria. E quando chegou valendo, né, para fazer minha inscrição na UFPA, eu falei, olha, eu me inscrevi em arquitetura. E é isso que eu quero. Aí tá, tudo bem. Se tu passar, tá ótimo. E nesse meio tempo eu já tinha sido aprovado em outras faculdades. E quando eu vi, passei na UFPA, falei, é isso que eu quero fazer. E nunca tive problema nenhum dentro de casa. Muito louco. Sabe o que eu acho bacana? Que eu sempre gosto de mencionar, tanto com o Matheus, estava no último episódio, quanto com o Felipe, que tem um full circle, tem um ciclo que se fecha aqui, no meu caso, pelo seguinte, por coincidência da vida, o meu avô, que eu mencionei já bastante aqui no podcast, que foi uma figura muito importante para mim, que era arquiteto, engenheiro e artista plástico e professor da Federal, ele deu aula para muita gente que é amigo, que era amigo. Desculpa, ele dava aula na Federal, tem muitos amigos dele que dão aula até hoje lá, e alguns alunos dele dão aula hoje lá. E alguns dos professores deles eram essas pessoas. E uma vez até chamei eles para virem aqui em casa para dar uma olhada nas artes que meu avô tem e tal. E eu, de alguma maneira, isso meio que me bugou assim, a minha mente. Eu falei, pô, eles acabaram amando Como é que foi para tu entrar na parte de artes mesmo? Foi durante o curso de arquitetura ou desde pequeno tu já gostava de desenhar ou tu tinha alguma atração por isso? Foi uma situação um pouco parecida com a do Matheus, mas um pouco mais tarde, assim, já quando já tinha meus 10, 12 anos. Também influenciado pelo Naruto, outros desenhos. Olha, vocês não sabem pelo que Naruto passou. Eu comecei a me interessar, a desenhar, mas sem pretensão nenhuma. Vamos chamar o Naruto para conversar aqui no nosso podcast. Seria interessante. E eu passei a me interessar nesse momento, ainda estava na escola, acho que ainda não estava nem no ensino médio. E no ensino médio eu comecei a desenhar coisas diferentes, né? Além dos personagens, dos desenhos. E quando eu entrei na faculdade foi assim, decisivo para mim, porque eu passei a ter contato com outros estilos, com outros materiais, com técnicas, com a parte teórica, enfim, com uma coisa mais séria da coisa. Embasada, né? Isso, mais embasada, a entender movimentos artísticos e tudo mais. Isso fundamental para que eu pudesse enxergar a arte como uma possibilidade de ser algo que levar para a vida mesmo, de continuar produzindo.
E na faculdade, principalmente depois que eu conheci o Matheus, foi muito importante, que eu passei a produzir muito mais, a me estimular muito mais, a procurar técnicas e materiais diferentes. E a gente produzia bastante coisa na época da faculdade, junto, até porque a gente tinha bastante tempo livre, então a gente sempre estava junto, fazendo alguma coisa, e isso me ajudou muito a ver que a arte era algo que eu tinha que aceitar, que abraçar, que realmente era aquilo que eu deveria seguir. E durante o curso eu fiquei nisso, e em alguns momentos eu fiquei um pouco desanimado em produzir, achava que eu talvez tinha que seguir mais a carreira como arquiteto ou até mesmo acadêmica. Mas quando eu finalizei a faculdade, eu pensei, não, acho que agora eu tenho que decidir o que é que eu vou fazer, né? Tentei seguir como arquiteto, mas eu vi que, pelo menos não nesse momento, não era algo para mim. Eu achava que eram mais ônus do que bônus, então eu preferi falar, não, peraí, tenho que focar em alguma coisa. Eu entrei no mestrado em urbanismo, que é o que eu prefiro, em relação à arquitetura e urbanismo, prefiro urbanismo, e fiz alguns meses, não consegui terminar o primeiro semestre, até por conta da pandemia. O ensino à distância é uma situação muito delicada, muito complicada e problemática também. Então, eu fiquei um pouco desestimulado, decidi trancar o mestrado e seguir com as artes. E estou aqui até então. A arte, a gente sempre fala com muito tato, né? Quando a gente fala de arte, assim, eu tô me descobrindo como artista, eu tô ali, né? É com muito tato porque tem muita pressão, né, social em cima da arte. Tipo assim, as pessoas não olham como profissão, não valorizam como algo que pode sim te dar dinheiro, que pode te dar, porque as pessoas gostam de olhar a arte como um produto pronto, né? Então, o que está pronto e que produz grana, que produz lucro, aquilo é arte, né? O que o cara faz aqui no movimento mínimo, no movimento periférico, não é arte. Ele está só perdendo tempo da vida dele. Hobby. É hobby. O problema é esse, que os hobbies de muitas pessoas frustradas na vida nunca se tornaram algo viável, elas nunca entenderam como algo viável. Eu sinto que tem muito disso construção mesmo social, meio retrasada, meio atrasada mesmo. Eu acho que nem é culpa dessas pessoas, eu acho que elas meio que, sem querer, elas vão perpetuando uma maneira de enxergar, construir a vida. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. E que acaba fazendo com que elas não entendam que a arte seja o caminho rentável. E eu acho tão irônico isso, porque então o que é o caminho rentável? É o famoso o concurso que vai te deixar estável? Tudo bem, se você acha que é isso que você almeja para a vida, ter uma estabilidade financeira constante, eterna, ou não, porque depende de alguns governos também, que pode mudar tudo e não vai depender de você. E aí rola essa coisa de que muita gente já teve um hobby incrível. Eu acho engraçado porque eu vou mencionar um puta de um autor aqui famoso e controverso, que é o Paulo Coelho, mas tem uma coisa que eu lembro que ele foi muito selado naquele famoso Alquimista que ele fala sobre, é que o que acontece? Você nasce, e isso, óbvio, é o misticismo que ele joga lá, né? Você nasce e você tem algo ali que você poderia desenvolver, buscar, procurar, que é a sua luz, é o seu diferencial. Só que devido à estrutura da sociedade, muitas pessoas ignoram isso. E elas acham que isso era um hobby, que isso não ia dar dinheiro, que isso não ia ser fácil. Como se o que eles escolheram fosse fácil. Também não é fácil. Então, no fim das contas, nada é fácil. Esse é meu ponto. Eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas que vão por caminhos tradicionais. Mas eu percebo que elas acreditam numa ideia, elas compram uma ideia, que depois elas veem na prática que não é verdade. De que é mais estável, não é verdade. De que é mais tranquilo, não é verdade. Vivem estressadas. De que vai expandir para algum lugar depois, não é verdade. Não cresce. Não, se aposentam daquele jeito. E tudo bem, também não estou criticando. Eu digo não estou criticando porque eu tenho muito apreço e respeito por quem vai por esse caminho, sinceramente. Minha família é cheia de exemplos excelentes, pessoas íntegras que escolheram esse caminho e construíram muito o caminho de seus filhos poderem escolher coisas mais livres.
Mas eu acho que gradativamente a evolução da sociedade vai fazendo com que nossa geração e mais novos consigam ter um pouquinho mais de liberdade e enxerguem a coisa diferente. É óbvio que tem atraso porque a gente está numa sociedade atrasadíssima, né? Se a gente for ver algumas sociedades mais evoluídas, a gente vê outra relação com a arte. Vai desde da valorização do profissional, do professor, do quanto de tempo se dedica aquilo dentro de uma carga horária no colégio. Quanto vai ver na Finlândia, por exemplo, que a carga horária de matemática e de ciências e de português é exatamente a mesma que a de arte. Como é que é a arte aqui no Brasil, no colégio? É uma aula que quando chega lá no terceiro ano nem existe mais, eles até tiram. Fazem isso com educação física, acham um erro. Fazem isso com arte, acham um erro. Essa ideia de que tu tem que virar um robô, sabe? Um negócio assim, enfim. Eu entrei num rant aqui que não acabou mais. Mas é porque eu realmente acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Sim, e isso reverbera em várias questões. Quando a gente vem falar aqui da nossa região, né, esse conflito do artista se manter aqui, principalmente, né, e de certa forma evitar ir para outra região, para outro país, seja lá o que for, é muito por conta disso, né, essa mentalidade de não valorização acaba criando, em alguns momentos, um mercado insustentável. Porque, querendo ou não, o artista ele precisa de uma estrutura, precisa de pessoas especializadas em determinadas coisas, que às vezes você não encontra aqui. Então, se encontrasse, também seria mais lucrativo. Isso, inclusive. Exatamente. Então, por isso que eu entendo muito quem tem essa necessidade de sair daqui, seja para se autodescobrir, para evoluir, para estudar, seja lá o que for, é por conta disso. Porque às vezes a gente fica carente de certas estruturas que seriam facilmente resolvidas se a gente tivesse essa educação artística levada a sério, social. E eu falo isso não só dentro das escolas particulares, que é uma coisa que mais fácil de ser discutida, né, de ser levada a sério. Porque quando a gente vem falar sobre a falta do ensino, principalmente das artes, a maioria das escolas particulares que tem um determinado estrutura para isso, assim, entre aspas, né, que vai disponibilizar aulas com data show, com coisas do tipo, com ferramentas com instrumentos musicais. Isso, exatamente, que vai auxiliar a criança, o adolescente a ter o contato com aquilo, não simplesmente pegar uma apostila e é isso, estudar arte, sabe? Quando eu comecei a estudar arte, né, porque eu fui pelo ramo da pedagogia e tudo mais, e ali na pedagogia tá tudo pronto, né? Tá cheio de metodologias, de método, e tudo já tem uma forma onde tu vai só colocar o que tu queres dentro daquela forma e executar a coisa, né? Quando eu me deparo com a arte, quando eu vou pra arte, que eu ainda fiz 1 ano de escola de teatro escondido da minha família, com medo, né, da minha família descobrir que eu, que eu era que eu era artista, e aí descobriram quando do nada saiu minha foto no jornal enorme, eu no espetáculo lá, né? Também que bom, né? Foi logo assim que descobriram, né? Ótimo. Opa, que é isso aqui, podia né? ser no outdoor logo. Também da toca. Descobriram dessa forma, né? E aí, quando eu me deparo, aí tem esse estranhamento, né? Quando a gente sai do tradicional e vai pro artístico, né? Pro campo artístico, tu vai para uma sala de aula de teatro, por exemplo, que é uma sala de aula vazia, que não tem nada, que não tem cadeira, que tu não sabe onde tu coloca a mão, se tu fica em pé, se tu fica sentado, tu não sabe o que vai acontecer naquela sala. Não tem cadeira, né? Não tem cadeira. Bicho, tu entra na sala de aula, não tem cadeira. Fica flutuando, Mas fica em brincadeira, pé, porque é fica... pobre mesmo. Não, porque tem que não, criticar a escola mesmo. de teatro daqui de Belém é uma das feita mais pra bem, isso. bem equipadas É bom do deixar Brasil. claro, porque as pessoas pensam que é porque não... É uma questão metodológica. Não, é uma escola de teatro daqui é uma das mais bem equipadas do Brasil. E assim, tu entra na sala de aula, não tem cadeira. E tu fica tá. E depois eu paro pra pensar, né? Isso agora mais pra frente, paro pra pensar e gosto de olhar que o campo artístico é exatamente essa sala vazia. Saca? É uma sala que, se tivesse cheia de cadeira, cheia de conteúdo, eu não ia poder encher com o meu conteúdo.
saca? Então, a sala vazia pra mim representa exatamente isso. Representa eu inventar coisas novas com a minha arte. Diferente do que tu tá numa sala cheia de cadeiras e onde as pessoas já estão com coisas formadas ali que tá sendo só repassado, saca? Então, eu tiro um pouco disso, dessa minha experiência. E eu acho que lidar com arte é isso, saca? É criar o tempo todo. Sim. Caramba! Profundo. Momento filosófico. Não, e aí eu fico pensando, né? Essa galera que fica falando que é um monte de maconheiro, que é um monte de drogado, um monte de largado, um monte de não sei o que, um monte de não sei o que mais. Como se nas festinhas, né, tidas de direita não tivessem cheirozinhos e coisinhas, e pozinhos e pílulazinhas. Pílulazinhas. Eu vou te contar, cara, minha hipocrisia. Mas assim, me fala um negócio. Chegando lá, assim, aí tu foi desenvolvendo, foi encontrando hoje. Como é que tu definiria, essa é a pior pergunta do mundo, como é que tu definiria o teu nicho, vamos dizer assim, na arte? Bem, ultimamente tenho trabalhado com botânica, né, com estilo botânico, e eu tenho buscado aplicar de várias formas. Principalmente no mural, eu tenho produzido muitos murais desde o ano passado, e tenho conseguido construir algo concreto, algo que as pessoas reconhecem, um portfólio, algo mais sério mesmo. E tenho buscado outras formas, todos os dias. Por exemplo, ontem eu estava pintando um tecido com uma tinta de parede, que era o que eu tinha em casa, sabe? Eu falei, não, eu quero pintar um tecido, mas eu não tenho a tinta de tecido, mas eu tenho a tinta de parede, vai ser essa. Vou experimentar, deu certo, gostei. Bordado também, eu aprendi na quarentena a bordar e eu fico buscando como aplicar coisas que eu gosto, que eu vi em algum momento, acho interessante, e isso. Eu tenho muito orgulho disso, cara. Quando a gente gosta de arte, parece que a gente faz chover no possibilidade. Seco, a gente consegue sair de buracos, sabe? E por incrível que pareça, quando eu fiz faculdade de Relações Públicas, ali teve algo, mesmo que de maneira sem querer, teve algo que me identificou, porque nas relações públicas tu precisa comandar um setor de comunicação de uma empresa. Isso é a teoria, tá? Não quer dizer que o profissional da área faça o que ele deveria fazer nesse país que a gente vive. Mas, em teoria, ele é o cara que gere todo o setor de comunicação de uma empresa, por exemplo. E onde é que eu quero chegar? Essa pessoa, ela precisa ter o faro da merda acontecer antes da merda acontecer. Ela precisa ter o jogo de cintura, de quais palavras usar. Tanto é que a gente tem psicologia da comunicação, uma das matérias mais fascinantes que eu tive. Que é quando tu escolhe o tato certo, a palavra certa, a resposta certa, não para dar desculpa, mas para explicar as coisas como realmente aconteceram naquela empresa, por exemplo, uma crise. E cara, essa parte foi uma das coisas que mais me salvou no curso, porque eu não estava muito interessado no curso, sabe? Mas pequenas coisas assim me foram muito úteis, muito úteis. A gente saber resolver problema, que muita gente se desespera loucamente, ou a gente conseguir tirar coisas bonitas de coisas que ninguém esperava, é uma das coisas que eu mais me orgulho. Tanto de ter isso como habilidade e desenvolver isso ao longo dos anos, mas também ver nas outras pessoas que também eu me identifico nesse sentido, que tu falaste agora, por exemplo. Não tem isso, a gente faz com isso mesmo. Na fotografia, eu fiz um ensaio que eu amei de paixão e a gente improvisou uma porrada de coisa. E a gente não só improvisou porque estava limitado de grana. Tá vendo? Às vezes a limitação te puxa mais criatividade, te dá um resultado melhor que às vezes a abundância não te traz. Tem muito cara da direção de Hollywood que fala que faz filme de baixo orçamento e filme de grande orçamento. Baixo orçamento, longo orçamento. Não consegue ficar só com os de grande orçamento. Porque no de grande orçamento, tu tem tanta abundância de gastar o que tu quiser, quando tu quiser, quantos takes tu quiser, quantas cenas, quanta megalomania que tu quiser, que o cara perde a essência de criar um bom texto dentro de um espaço fechado, por exemplo, sabe? Acho isso muito foda, adoro isso, adoro. E voltando nessas possibilidades, assim, acho que nesse mês, esse janeiro, no início do ano, eu comecei a procurar como é que eu vou criar coisas diferentes, assim, com o que eu tenho, né? Então, comecei a pegar vários materiais que eu comecei a acumular desde a época da faculdade, até antes também, e depois.
e comecei a experimentar. Peguei lápis de cor, peguei aquarela, peguei tinta acrílica. Peguei vários materiais que estavam assim, guardados mesmo em casa. Eu falei, peraí, eu vou usar, vou pegar, vou fazer alguma coisa que... Nem que seja um desenho de 5 minutos, alguma coisa, eu quero usar isso aqui para ver o que é que eu posso fazer com isso, né? Eu comecei a experimentar e é um processo que eu tenho feito quase que diariamente, já tem umas semanas. E tem sido muito útil para eu abrir a minha mente para outras coisas também, sabe? A pandemia veio para destruir muita coisa, né? E para construir também. E para construir chacoalhar, também, né? para chacoalhar ali, né? Porque, por exemplo, como eu falei, né, na pedagogia que tá toda estruturada, e aí agora que destruiu, como é que vai fazer? Saca? Como é que é esse novo formato de ensinar? Como é que é? Vai ter que inventar uma nova forma, sabe? Vai ter que chacoalhar tudo. E acho que aconteceu com todo mundo isso, né? Esse movimento de ir pra quarentena e aprender a fazer coisas. Tu aprendeu a fazer pão na quarentena? Eu já sabia fazer. Eu já sabia fazer muita coisa dentro da cozinha, mas aprendi algumas também. Porque todo mundo aprendeu a fazer pão na quarentena. Pão, café cremoso. Café cremoso. Todo dia eu vi alguém fazendo café cremoso. Eu fiquei assim, nossa. Eu todo dia via pão na minha timeline, era pão. Sabe o que eu acho irônico? Uma galera falava mal de universidade, faculdade à distância. Há uns 2 anos atrás, tu olhasse assim, olha, eu sou formado na faculdade, qual é? Ah, é a faculdade tal. E essa faculdade, ela foi feita toda à distância no computador. Qual era a visão que a gente tinha da coisa? O teu currículo não vale tanto assim, né? Então, não vale tanto quanto uma esse ano todo, a galera forçada a trabalhar daquele jeito. Mas eu ainda acho que o ensino à distância é muito problemático. Sim, eu acho que ele precisa de outros... Sim, não, mas com o que eu quero certeza. dizer é... Precisa se atentar para que... Porque qual é o meu ponto? Eu acho que é ruim quando a gente está acostumado também... As pessoas não estão acostumadas a serem autodidatas, por exemplo. Não. Elas não estão acostumadas, tá entendendo? Então elas precisam de uma estrutura muito, muito organizada para aprender alguma coisa em termos de curso. E quando está em pessoa, nem se compara. Não estou dizendo que não se compara, mas eu acho que muito vai dar para ser feito à distância no mundo, sabe? Nesse sentido. Ela meio que apresentou isso como forma de... Tipo uma chacoalhada, sabe? Tipo, por exemplo, reuniões que antes eram feitas em pessoa, hoje em dia podem ser feitas em vídeo e que continuem assim. Eu fico me questionando, será que esse costume vai se manter depois desse Daqui a pouco período? vai ter hologramas. Será? Eu acho que vão ter graus diferentes. Olha, por exemplo, eu já pude sentir isso na minha profissão. Eu fechei um trabalho para fevereiro no interior da Bahia, uma filmagem, para uma empresa que é uma multinacional de engenharia e 90% das reuniões que a gente vai fazer vão ter que ser em vídeo. Não tem como ser de outro jeito, porque vem um profissional de São Paulo, vem um profissional de Florianópolis, vem um profissional daqui de Belém, que sou eu, e não tem como a gente esperar para lá no dia, na hora, fazer as coisas. Não, a gente tem que fazer a pré-produção. A pré-produção vai acontecer inteira em call. E mesmo se não tivesse pandemia rolando, ia acontecer em call também. Porque não tem como ser diferente, mas se tornou viável para o empreendedor. Por quê? Porque ele viu que o meu preço era melhor que o preço de uma pessoa do eixo Rio-São Paulo, contando com os gastos de estadia e tudo mais. Mesmo assim, para mim, saiu um preço excelente, acima do que eu poderia imaginar aqui, no âmbito regional. Então todo mundo sai ganhando com isso, entendeu? Então nesse sentido, eu acho que nacionalizou a coisa de alguma forma. Não sei explicar o que eu quero dizer. Eu concordo. Eu acho que essa situação beneficiou quem soube se fazer presente, né? Principalmente são os privilegiados também. Isso, claro, com certeza. Que nem todo mundo tem a mesma oportunidade de acesso à estrutura, internet, a computador e tudo mais. E as pessoas que souberam, de alguma forma, tirar proveito disso, com certeza estão colhendo ainda diversos frutos, possibilidades de trabalho, seja lá o que for, ou até mesmo de aprendizado mesmo, né? Porque os cursos online aumentaram muito o consumo, né? Enfim, tem várias plataformas. E eu acho que realmente a pandemia, não que tenha sido boa, mas nesse sentido, muitas pessoas passaram a perceber que poderiam atuar em outras regiões e outras áreas
através do uso da internet, sabe? Pôde aproximar diversas, enfim, necessidades, pessoas que estavam buscando trabalhar com aquilo. E eu acho que foi positivo nesse sentido, né? Vamos dar um breakzinho? Vamos. Já já a gente volta. Pra quem tá assistindo vai durar 1 segundo. Pra quem tá aqui vai durar uns 5 minutinhos. Daqui a pouco a gente continua. Até já. Eu não dei o tapa no começo, eu dei? Deu. Olé. Voltando. Não teve tapa hoje. Olha só. Voltamos. Espera aí que eu tô fora do eixo. Pronto. Voltamos do nosso break eterno, que pra vocês durou 1 segundo. Felipe, conta como é que foi a situação que aconteceu contigo com relação ao Cow Parade, que a gente queria comentar. Foi muito... O que é o Cow Parade, pra quem não sabe? É um evento mundial que ele acontece já aconteceu em vários lugares, vários países. E aqui no Brasil já tiveram algumas edições. E em 2016 teve a única edição aqui do norte do Brasil, aqui em Belém. E foram selecionados 50 artistas locais, né? As pessoas se inscreveram e desses que se inscreveram, 50 foram selecionados. E eu fui um dos selecionados e também acho que era um dos mais novos que estava ali presente no evento. E tive a oportunidade de desenvolver a minha vaca, né? Até engraçado de falar isso, a minha vaca. Para quem não sabe, o evento, eles são as vacas que elas são... Gente, ele não ordenhou, relaxa. São vacas, são peças, né, isso em tamanho real, elas têm um tamanho real de uma vaca mesmo, que elas são disponibilizadas aos artistas selecionados. Tá sendo preconceituoso com as vacas baixinhas. Pois não tinha nenhuma vaca rebaixada, eu acho. Nenhuma gigantona. Sim. Tinha vaca sentada? Não? Tinha vaca deitada, acho que tinha 2 ou 3 posições. Tinha a vaca em pé, né, da forma que ela normalmente está no pasto, tinha uma vaca deitada. A tua era em pé? A minha era em pé. Não, eu penso vaca em pé, eu penso que ela tá em pé. Não, ela tava sobre as quadras. Não é Sim, desculpa, a gente interrompe mesmo. Pois então eu tive a oportunidade de fazer a minha e todo nesse processo, assim, estava no meio de vários nomes conhecidos, assim, de artistas plásticos aqui da região, que já tinham uma carreira, já tinham um nome e tudo mais. E eu e o Matheus acho que éramos os mais novos ali. E a gente queria fazer algo legal para chamar a atenção e estava se divertindo, na verdade. Claro que a gente levava o evento a sério, mas sem pretensões. Mas sem pretensão, sabe? Coisa, Então, eu me inscrevi sem mentira nenhuma. Eu mandei a minha inscrição 11h59 da noite. Finalizava meia-noite em ponto. Sem mentira nenhuma. Alegria de quem ficou em segundo. Se você tá ouvindo, enfim. Aí eu fiz a minha inscrição assim, porque o Matheus pediu para eu me inscrever. Eu falei, tá, vou fazer. Aí eu peguei e sentei, uma né? péssima influência da tua vida, né? Uma péssima. Horrível, né? Cara, eu ia comentar sobre isso agora que tu falaste. Dá um parênteses aqui na tua história. Aquela história que toda avó, mãe fala é muito selado, né? É aquele negócio de diga quem andas, direi quem és. Sim. Cara, se tu tiver um amigo que te eleve constantemente e que tu consiga levar também a pessoa de alguma maneira, é outros 500, cara. Da mesma maneira que tem alguém que realmente pode te derrubar. Com uma amizade, assim, tu não tá te agregando nada, sabe? Quando tu tem alguém que consegue te puxar, é muito foda, né? Muito legal. Sim. Inclusive foi incrível, porque a gente se inscreveu, né? Aí passou um tempinho, não lembro quanto foi o tempo de avaliação dos projetos e tudo mais, para sair a lista dos selecionados. Tinha que mandar um projeto de como seria um esboço de como seria cada vaca, né? Uhum. Tá, eu peguei e mandei a minha no último minuto e foi. Ok. E o mais legal foi o seguinte, que eu tava no meio da aula, e lá na faculdade, né? Uma aula, nem lembro qual era a disciplina, e o Matheus bate lá na porta da sala, assim, e fala assim, tu nem sabes. Eu falei, o quê? Saiu o resultado, a gente passou. Aí eu falei, não acredito. Matheus perdeu uma grande oportunidade de falar, a tua vaca! Felipe! Abre a porta aí, a tua vaca! Ninguém entender na sala. Uhum. Aí tá, tu ganhaste uma vaca, Felipe! Eu dei uma vaca, o que eu vou fazer com ela, né? Pra onde eu vou levar? A gente ganhou uma vaca, Felipe!
E foi interessante que um dos professores lá da faculdade, que ele era conhecido aqui em Belém, também foi selecionado. Então a gente estava ali no meio. Que climão, hein? A gente estava no mesmo nível ali, sabe? Ô, que a louco. galera e tal. Climão, hein? E foi incrível o processo. Ainda bem que ele foi selecionado também. Também. Poderia ter sido pior. Aí tá, e foi, eu acho, questão de um mês de produção, mais ou menos. Aconteceram alguns contratempos durante o processo, mas deu tudo certo no final. A grande história do evento é que elas são leiloadas no final da edição, né? E esse dinheiro arrecadado ele vai ser doado a instituições beneficentes. Ah, não vai pra ti nada. Não. A gente recebeu um valor para produzir a vaca e um valor, entre aspas, para custear, né? Mas não era o que deveria ser, mas enfim, tudo bem. E esse valor do A gente tava leilão... conversando mesmo com o milionário, olha. Quem dera. Eu pensava que tinha vendido a vaca para um indiano, um vaca- milionário, a que vaca lá é sagrado, milionária. né? Será que é lá Sim. que nasceu o Corporate? Ah, não foi lá. Não, mas é que a vaca lá é sagrada. Não iam permitir que pintassem vaca. Talvez. Aí tá, a gente fez as vacas, né, tudo mais, aí o evento finalizou, aí ocorreu o leilão e a minha foi leiloada pelo maior valor dessa edição, né? E foi uma coisa totalmente assim de surpresa, porque... Que tal? Porque no dia do leilão, a gente recebeu o aviso que iria ocorrer, mas eu nem sabia que a gente podia ir. E eu acabei não indo, né? Então, assim, eu acho que no dia seguinte... Não fui. Acho que no Aquela do Oscar. Não, tô fazendo um negócio aqui em casa, eu tô ocupado, Foi tipo desculpa. Pega o meu Oscar aí. Aí quando viu, a gente saiu, recebeu a notícia, né, que a minha vaga tinha sido leiloada pelo maior valor. Recebi um e-mail informando e tudo mais, aquilo. E saiu no jornal e tal, até hoje eu tenho guardada. Mas olha como é a modéstia do rapaz. Ele não coloca na bio do Insta dele, dono da vaca mais leiloada. Mas lá no... mais cara. É, verdade. Mas, cara, porque tem gente que é assim, né? Conquista o negócio e já dá ali na bio. Bio do Insta é o lugar. Mas tinha um mais. Mas... Eu nem lembro mais o que eu ia falar, mas Eu ia enfim. falar que... Não, eu não botei na bio, mas... Ah, tá. Sim, no meu portfólio ela tá Tem sempre que tá no presente. Tá portfólio. sempre presente. Claro. Mas não é algo que eu faço questão de sair falando, assim. Não sei porquê. Até porque já tem uns anos, assim. Eu gosto de falar de coisas mais recentes. Mais recente. Isso. E... Enfim, foi uma experiência muito positiva. E me abriu os olhos também, que eu poderia levar aquilo mais a sério. Eu tinha ali, o quê? 2016, estava com... Quantos anos, meu Deus? Sei lá, acho que 18. 18 mas 18 quanto para foi o 19. valor dessa vaca? Eu tô curioso pra saber Tá. quanto foi Foi leiloado. 16 mil reais. Caraca! E qual foi a técnica que tu usou pra pintar e tal? Foi a técnica que eu mais desenvolvia na época, que era o pontilhismo. E, enfim, ela realmente... É super rápida, viu, gente? Quando vocês quiserem, só contratar ele de véspera que ele faz. com certeza. E faz de um dia pro outro. Coloca no Google aí, pontilismo. Só pra você ver o que é pontilismo. Sim. Só ver. Caraca, tu pintaste uma vaca inteira Em ponto. com pontilhismo. Inclusive, pintei o focinho dela, os olhos dela. Pontilhismo. Tudo com... Ai, paciência. É muita paciência. Mas deve ter ficado linda também. Foi muito legal. Foi o que acho que fez ela se destacar, Ela sabe? deve ter dado um efeito meio 3D nela, né? Porque o pontilismo tem essa... Eu posso estar falando besteira, mas eu sinto isso. Tu tem pontilismo. foto dela no teu Instagram? Tem. Tem. Tem imagem dela no teu Tem, Instagram. depois eu te mostro. Mas hoje eu fico olhando ela e falo assim, nossa, eu faria tanta coisa diferente. Bom, né? Sinal de que você evoluiu. Sim, com certeza, acho isso que faz importa, parte, mas, gente. mas assim, não me arrependo de Mas nada que eu todo fiz mundo nela. que faz arte olha as coisas pro passado e fica com essa coisa. O errado é a gente ficar se comparando com outras etapas da vida. Acho que não rola também. isso aí. Eu acho que faz parte de um processo de Exato. amadurecimento, A gente tem que enfim. entender isso, cara. Com certeza. Nossa, eu olhava pra umas coisas que eu fazia no começo. Nossa, aí a gente fica com vergonha até, mas não pode deixar de ter. Não deixa de Porque existir, faz sabe? parte. Era o melhor que eu podia ser ali, Uhum, naquele exatamente. momento. E daqui a 2 anos vai ser a mesma coisa sobre hoje. Ó. Sim. É o que a gente espera, né? Sempre tá indo pra frente. Aí, Igor, muito bom. Pontilismo, tá aí. Eu quero uma tatuagem. Eu já falei que eu quero uma tatuagem em pontilismo também. É legal, eu gosto. Tatuagem, tu falaste, já comentaste que é mais fácil? Seria mais fácil? Ela é, assim, mais tranquila, porque, enfim, é uma máquina que vai estar fazendo os pontos, Já né? tatuou alguém? Não, amigo, mas eu tenho muita vontade. Tem Então, vontade? eu tô me planejando, na verdade, pra tirar
planos do papel e começava a ler. E eu tô planejando também ser tatuado por ti. Mas não fazia. Agora, quando eu começar, eu vou precisar de cobaias. Então, gente... Olha, tá aí, eu não tenho nenhuma tatuagem. Tu teria coragem de tatuar, fazer a primeira tatuagem em alguém? Se a pessoa tivesse ciente de que seria feita por mim, né? Que tá ali aprendendo, por que não? Olha lá. Eu gosto de desafio. Caramba. Mas essa técnica de pontilhismo, porque eu não conheço mesmo, né? Ela tem alguma coisa a ver com indígena, alguma coisa, né, nesse sentido? Ela tem Não. alguma origem? Ela assim? tem A origem dela, eu creio que... principalmente na Europa, ali no período do... Deixa eu ver... acho que uma transição entre o realismo para o surrealismo na verdade, é uma vertente do impressionismo. Que o impressionismo é o quê? Elas são aquelas pinceladas, né, que vão dar um efeito, vão representar alguma coisa no final. Tu vai ver todas aquelas pinceladas bem marcadas e elas vão... Tu vai olhar aquilo lá, tu vai entender, isso aqui é uma paisagem. Não é que nem um abstrato. Não. Ela vai representar alguma coisa. Ela tá transitada. Isso, isso, ela estava saindo do realismo para algo diferente, né? Mas livre. E o pontilhismo vai surgir nesse momento mas ele era colorido. Ele vai surgir como uma forma do impressionismo não usar as pinceladas do pincel, mas e sim os pontos. Então, enfim, a partir disso... A tua cabeça, ela precisa raciocinar como um pincel? Sim, porque é o mesmo conceito. Eu vou ter que ter luz, Sombra e eu vou ter luz. que ter sombra, Isso. eu vou ter que trabalhar todas essas questões igual no fotografia, papel. nesse caso, Exatamente. E às vezes, não sei se você pode dizer que é mais complicado do que trabalhar com pincel, porque, enfim, são Requer pontos, uma né? concentração maior. Né? São pontos. Eu tenho que imaginar muito além. Tudo aquilo que eu vou planejar fazer para chegar no produto que eu quero, né? Não é simplesmente eu vou passar pincel, aí depois eu posso passar outro pincel por cima. Não, da feita que tu marca ali o ponto, ele tá ali. Tu não pode esconder o ponto. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com aquelas senhoras que fazem aquelas tatuagens em aldeias. Eu tava pensando nisso também. Pois é, Que bate faz ponto a ponto, saca? Batendo uma agulha e botando... Não, eu confesso que eu não tenho um conhecimento nisso, mas eu acho que também pode ser considerado um pontilhismo, sim, também. Enfim, tanta coisa que a gente conhece hoje em dia, né, que vem de uma origem mais tradicional, né, dos povos tradicionais, que a gente às vezes nem imagina. Pode ser que seja. Maravilha. Maravilha de conversa. Muito bom, muito bom. Curti pra caramba. Tu tem algum plano por agora? Tem alguma coisa que tá pensando, tá no horizonte? Alguma coisa que tem vontade de fazer? Ainda não fez? Tem um sonho? Uma coisa mais de médio e longo prazo? Outra mais urgente? Vou começar assim por o que eu tenho na minha cabeça agora, que eu acho que talvez realize esse ano ainda, que é, de uma certa forma, levar um pouco mais a sério o que eu tenho produzido. Não que eu não leve, mas assim... Profissionalizar. Isso, profissionalizar, estruturar de uma forma melhor, apresentar de uma forma melhor. Por quê? Eu quero fazer isso para não só valorizar o que eu já produzo, né, mas também me levar a outros lugares, literalmente. Estou com vontade de passar um tempo fora, e eu sou muito mente aberta, ainda não decidi para onde eu quero ir. Eu quero ir para algum lugar. Entendi. Enfim, para conhecer, para ter outras experiências, eu acho que isso faz muito bem para a gente. Pode ser pra Milão. Não, existe aí o canal já, né? Ou pro Camboja. Pode ser, não tem problemas. Não tem problemas, eu sou uma pessoa muito mente aberta, então, assim, para onde eu achar que eu devo ir, eu vou. E eu acho que é isso que eu tô querendo, na verdade, hoje em dia, sabe? É trabalhar com arte e me sentir livre, me sentir confortável para experimentar, para viajar, para conhecer e para me colocar em situações que realmente possam me ensinar, me mudar de alguma forma. Eu acho que meu caminho é esse, por enquanto. Tu disseste que tu tava mais imerso com o urbanismo, não é isso? Sim. Agora, no momento, tem algum lugar que tu acha que tu querias, assim, ver pessoalmente e que tu acha que... Se eu for nesse lugar aqui, eu tenho certeza que eu vou ficar muito... Tipo assim, fonte de inspiração, saca? Tu tem algum lugar assim em mente no mundo? Um lugar assim... Tu tem a vontade de ver pessoalmente o lugar? Eu tenho vontade de conhecer muitos lugares, mas eu não acredito muito que... Tenha sido por causa do urbanismo? Não, eu não acredito muito que seja assim... Que eu vá chegar naquele lugar e aquilo vai me inspirar, entendeu? Alguma coisa assim. Eu acho que, enfim, a inspiração pode surgir em qualquer momento, em qualquer lugar. Não necessariamente... É claro que determinados lugares vão te influenciar, tu
ter um olhar diferente sobre as coisas e tudo mais. Mas, assim, se eu tivesse que falar, eu gosto muito de... Ao mesmo tempo eu gosto muito de cidade grande, eu também gosto muito de paisagem rural, daquela coisa mais bucólica e tudo mais, sabe? Mas, não sei, eu sou uma pessoa tão mente aberta que, olha, onde eu acho que devo ir se aparecer a oportunidade? Ah, Felipe, mês que vem tu topa ir, sei lá, pra Ásia, bora. Vamos pra Dubai. Dubai não enche muitos olhos, sabe? Porque eu, como urbanista, a gente enxerga muitos problemas lá, sabe? Muitos Eu que não problemas. sou urbanista já enxergo os problemas. Que bom. Isso é bom, porque as pessoas É tendem uma a... grosseria atrás da outra na natureza que eles fazem, nem pensam nas consequências. São Eu muitas, nem sabia o que era Dubai até um tempo. são muitas questões que dá pra tratar ali, sabe? Mas, enfim. É igual o balneário. É isso, a gente tá Vamos dar um exemplo de É, balneário de Camboriú, por exemplo. Você Isso, pode é analisar o grande defeito óbvio que todo mundo que percebe sobre balneário de Camboriú, porque todo mundo só fala das coisas boas. E devem ter coisas boas no Não, balneário com certeza. Camboriú. Mas qual é o principal defeito que todo mundo percebe que fizeram com o balneário de O Camboriú? maior problema é a verticalização da área de orla, das praias da cidade, da região. Construíram, E aqui amigo, posso estar errado, me corrige, que tu é um profissional da área. Construíram um monte de prédio, de um jeito e num lugar, onde o sol só bate até tal hora da tarde. Então tu vai pra uma praia, Sombra, na praia. totalmente sombra, não tem sol. E não tem mais sol. Tipo, 2 da tarde não tem mais sol. E outra, com isso, a temperatura da água, posso estar enganado também, mas eu acho que não. A temperatura da água sofre as consequências de não ter um sol ali naquela região e fica impossível. Então, legal, né? Tu vai pra areia sem sol e vai pra água sem temperatura decente pra tu tomar um banho. Vai morrer congelado. Pronto. Aplausos. Mas isso, na verdade, faz parte de uma tendência mundial, né? Que, enfim, Nossa cidade sofre muito, porque se a gente olhar Belém, ela tem 3 pontos banhadas a rio. E desses 3 pontos banhados a rio, tu pode ir para qualquer um dos 3 pontos que tu tem muito vento, uma abundância de vento. Não, peraí, bem como ventilado. 3 pontos, Belém é cercada por rio. Não, tem o norte. Sim, que, na mas verdade assim... não é norte, é não. Mas boa parte de Belém, ela é margeada pelo rio. Mas o que eu quero dizer aqui, senão seria uma ilha, é isso que eu tô querendo dizer. Não, Se não é uma ilha, tá faltando um ponto, que é a saída, é isso que eu quero dizer, o escape. Então, se a gente olhar por esse lado, tem 3 pontos, né, que é o aqui embaixo, direita e esquerda. O norte, entre aspas, de quem olha para o mapa, que não é, na verdade não é norte, é o leste, né? Acho que na direção... Nordeste. Nordeste. Enfim, por ter 3 pontos de rio, tu vai nos 3 pontos e tá super ventilado, é uma delícia. Sim. Porém, a nossa cidade é conhecida pelo quê? Pelo um calor absurdo. Mas E aí tu vê como é que é construído os prédios em todos os lados, todos os cantos, de todas as formas. Mas acho que existe projeto aí que proíbe levantar prédio próximo, Tem. próximo do... Mas Se a gente for acontece. entrar nessa discussão, assim, é muito profunda. Meu TCC foi sobre a área de orla daqui de Belém, sobre o trecho ali do Ver Rio, discutindo sobre exatamente esses usos que esse trecho passa a receber depois de um certo período, né? Como ele vai ser construído diversos prédios, alguns projetos mais voltados para a população, mas como sempre ele vai ser um lugar que ele vai ser cobiçado pelo mercado imobiliário a ser construído prédio de alto padrão, porque ele está ali no Marizal, né? Então, é uma área que ela vai ser sempre tentada puxar para ser construída prédio de alto padrão e ponto. E é bem ruim também quando os projetos acabam... As revitalizações da cidade, pode ser que tu me diz o que tu acha sobre isso. A revitalização da cidade, ela passa sempre por uma elitização também do lugar. Sim, é o que a gente chama de... O mercado aqui de São Brás, que é lindo do jeito que ele é, bastava uma reforma, mas não, eles vão querer botar um teto de vidro com ar-condicionado, com não sei o que, com um monte de bares, com não sei o que, pro rico. É o que a gente chama de gentrificação, que são esses espaços, né, que eles vão ser revitalizados, vão ser dados algumas vezes novos usos, e quando tu fazes isso, tu muda totalmente as relações, as formas de usar aquele espaço, e na maioria das vezes excluindo principalmente a população pobre daqueles lugares. Então, é uma coisa que a gente vai discutir por hora, se a gente ficar aqui, A gente sabe? chama qualquer dia pra conversar Pode sobre ser. isso. Pode Com ser. certeza.
Foi uma maravilha com o papo. Obrigado, Felipe. Nada aqui. Sucesso, que você vá do Camboja até a Ásia. Amém. Olha, nem te conto, o Camboja fica na Ásia. Porque a gente tem uma piada interna com o Camboja aqui nos primeiros episódios a gente falou algo sobre o Camboja. Meio que aleatório, eu chutei, falei a palavra Camboja. E... Como é que foi? E a gente não sabia onde é que... A gente não achava que sabia era nem na se era na África. África. E eu falei que eu achava que era Nossa. próximo do Vietnã. Aí eu tava certo que era próximo do Vietnã. Enfim. E aí, obrigado, como é que a gente te acha nas redes sociais? Sim. Bem, pode procurar ff.artsy. Arts. Não, peraí, repete. Que Bom, eu agora me a gente já perdi. sabe por que Eu que ele tá perdi. querendo se profissionalizar pra dar uma melhoradinha, né? Pra ser Começa- achado melhor, Começa com né? o Final Fantasy, como é que é? Não, FF de Felipe Ferreira. Aham. ff.artsy. ARTSY. E a partir de lá tem para outros links, vai levar portfólio, vai levar para outras redes sociais e, enfim, fiquem à vontade. Pronto, fechou então. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigado por mais uma participação aqui do nosso amigo Felipe. Eu que agradeço. Valeu, galera. Assistiram. Até Tchau, a próxima. tchau.